Boa noite a todos, ou boa tarde para quem está no Brasil. Eu acho que já estamos ao vivo, já estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Aos poucos, o convite vai ser lançado no Facebook. A gente está sendo retransmitido por alguns canais também. Então, aos pouquinhos as pessoas vão entrando. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Nelson Tavares, sou psicólogo, vivo aqui na Ilha da Madeira, em Portugal. Estava agora conversando com a Monique aqui em off. Às vezes eu esqueço de falar, é tão natural Ilha da Madeira, mas lembrando, Ilha da Madeira é Portugal. Eu estou aqui um pouquinho abaixo de Portugal continental, a gente está na costa africana. Na verdade, Ilha da Madeira está mais próximo a Marrocos do que a Portugal continental. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa que a gente apresenta, sempre com convidados diferentes, que é o programa Resenha Espírita, aqui pelo canal Renovando Consciências. Ele é retransmitido para os seguintes canais em simultâneo: a Rai TV, a rede canal Amigo Espírita TV, a TV7, a TV Secal, a Web Rádio Fraternidade, o Centro Espírita Allan Kardec, a Casa com o Evangelho e também no meu Facebook. Fiz uma conexão aí, não sei se alguém está no Facebook. Se alguém quiser dar um alô, manda um beijo, diz um oi, que a gente está aqui exatamente para participar nesse programa Resenha Espírita, todos em conjunto. Sou eu, a Monique e vocês também, são todos convidados a gente participar nesse grande bate-papo, nessa grande resenha, nessa grande conversa em conjunto. A gente vai estar sempre aqui uma vez por mês, com convidados diferentes, e essa ideia do programa, dentro do canal Renovando Consciências, é a nossa renovação como um todo, não só de consciências, a nossa evolução, refletindo, repensando, nos questionando sobre diversos assuntos. Esse programa é sempre ao vivo, às 17 horas do Brasil. Para quem está aqui em Portugal, que algumas pessoas que eu sei que me acompanham, agora a gente está num fuso horário de 4 horas, então são 9 da noite aqui, para ser mais preciso, 9h03. E é aberto, são todos muito bem-vindos a fazer comentários, perguntas, participações, e para dizer também de onde veio. Tem muita gente que às vezes está no sul do Brasil, tem gente que está em Portugal, tem gente, às vezes, que está na Inglaterra, já teve gente que está na Itália, tem pessoas diferentes do mundo. É legal essa interatividade, da gente estar aqui conectado com o mesmo propósito, falando de doutrina espírita, que é sempre uma alegria. Então, feitas as apresentações, vamos falar um pouco do tema de hoje da nossa convidada. O tema de hoje é transição planetária, que é um tema que está aí em moda, digamos assim, ou é cada vez mais falado. E a gente vai receber a nossa convidada de hoje, que é a Monique Papa. Ela é trabalhadora no Centro Espírita Nosso Lar, nas Casas André Luiz, em São Paulo, capital. Ela é palestrante, é criadora do canal Luz da Alma e comunicadora da Rádio Boa Nova e também na TV Mundo Maior. Seja bem-vinda, Monique, é um prazer te receber aqui conosco. Gratidão, Nelson, pelo convite, todos que estão apoiando aí na transmissão. Um beijo grande, pessoal da Rai TV também, que são nossos amigos aí, muito queridos. Todos que estão acompanhando aí na internet, já estou vendo muitas carinhas conhecidas aqui escrevendo comentários. Então, uma alegria imensa. Que legal, Monique. Eu vou já participar aqui. Eu não estava ligado nos comentários, agora eu vou já falar com o pessoal que está participando. A Sara Freitas, boa tarde, de Ubá. Acho que é Ubá, né? Ou é Uba? É Ubá, né? Acredito que é uma... Ubá, Minas Gerais. Tem também o Jorge, que fala boa tarde a todos. Um abração para a Monique. TV Secal está aqui conosco. As energias em paz, serenidade, boas reflexões. Abraços de Florianópolis, Santa Catarina. Terra boa, Santa Catarina. Gosto muito daí de Florianópolis. A Cristiane, também lá do Paraná. Eu sei que ela é do Paraná. Pessoal, quando for mandar um beijo, um abraço, depois escreve também para mim de onde é que é. A Cristiane eu sei que é do Paraná. Está no Paraná nos assistindo. Tem também o Alexandre, que diz ótima tarde para todos, paz e luz, de São Paulo. Boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo também. A Sara Freitas, boa tarde, Sara. Ela diz que está em Ubá, Minas Gerais. Obrigado, Sara.
A Adriana da Silva, boa tarde, de Itaperuna, Rio de Janeiro. Conheço Itaperuna. Eu sou do Rio, mas sou do Rio capital. Boa tarde, Adriana. O Jorge, que já falou que é de São Paulo. A Natália Fernandes, que é a Natalina. Oi, Nelson, estou ouvindo a sua palestra. Eu sou de Goiás. Não sabia, Natalina, que bom. A Natalina está sempre conosco também. A Maria, que está sempre conosco, Maria Iraides. É um tema muito abrangente para os dias atuais que nós estamos vivendo. Como nós precisamos renovar sempre nossas consciências. Obrigado, Maria, pela participação. O Oswaldo Ribeiro, boa tarde, de Curitiba, Paraná. E o Daniel Rosa de Assis, boa tarde, com eflúvios fraternais, amigos no estudo Transição Planetária, com a amiga Monique e o amigo Nelson, Goiânia, Goiás. Obrigado, Daniel, também. Que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos, espero que vocês gostem dessa nossa conversa, que toque vocês também, como espero ser tocado e como espero que a Monique seja tocada também. A ideia é a gente estar aqui compartilhando conhecimento e aprendendo um com os outros sempre. Então, para começar, vamos fazer o seguinte, vamos desanuviar um pouco tanta confusão, às vezes, que a gente está atropelando a vida, apesar que hoje é domingo, às vezes está mais devagar, mas ainda assim a cabeça às vezes está a mil. Então vamos fazer a nossa oração e nos conectar aqui com o alto. Eu convido a todos, quem quiser, claro, a fecharem os olhos comigo. E rogamos primeiramente, agradecidos a Deus Pai, por tudo, por essa encarnação, por mais essa oportunidade de estarmos aqui vivos, experienciando, vivendo. Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nossa diretriz. Obrigado pelo teu amor incondicional, por nos dar o exemplo e por estar conosco a todo instante. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, trabalhadores do canal Renovando Consciências, que prepara esse ambiente para estarmos aqui reunidos nessa resenha, nesse bate-papo, sempre pautado à luz de Jesus, buscando nos iluminar com o seu amor. E assim pedimos autorização para dar início a mais essa resenha espírita. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. É isso. Vamos começar assim, com muita felicidade. Então a gente vai falar sobre transição planetária. E antes de começar a falar, que tem muita coisa para falar, tá, gente? Que esse tema é um tema que é cada vez mais abordado, e não é à toa. E ainda bem que seja assim, tá bom? E dá para falar muita coisa dentro desse tema. A gente tem aqui uma horinha e meia no máximo. Quando a gente vai ver, de repente, tem que cortar, puxar o fio, porque senão a gente vai falando e vai trocando e vai conversando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando as pessoas colocam aí no Google, coloca aí transição planetária, normalmente vem um monte de informação, vem muita superstição, vem muita crendice, muita fantasia, muita lenda, são muitas linhas espiritualistas. Atenção, pessoal, não tem problema nenhum, tá? Vamos diferenciar as questões aqui. Espiritualismo não tem nada a ver com espiritismo, ok? E aí mescla muita coisa com o apocalipse, com o fim do mundo, e vai por vários caminhos distintos e vários caminhos diferentes. O que a gente vai trazer aqui é sempre a leitura da doutrina espírita, a gente vai trazer sempre Kardec, a codificação, com dando acesso a esse tema, principalmente com a diretriz de Jesus. Vai falar sobre transição planetária? Vamos trazer Jesus para essa conversa, para esse bolo aqui, como é que a gente já pode aprender com tudo isso. Vamos para o básico? O básico é o seguinte, pessoal, para a gente entender, tá? Duas questões aqui. Existe a nossa evolução enquanto espíritos imortais que somos, estamos evoluindo, encarnando, ok? Muito bem. E existe a evolução dos mundos, que também evoluem por si só. Vamos lembrar aquela história que há muitas moradas na casa do Pai. Aqui a Terra, esse momento, é um momento de passagem. Então, nós evoluímos encarnando em mundos equivalentes ao qual vibramos. E esse momento agora, eu, Nelson, Monique e quem nos assiste, está vibrando com esse planeta, com esse momento. E é por isso que a gente está aqui.
Então, são duas evoluções distintas, vamos entender essa questão, porque às vezes fica meio mesclado, fica meio confuso, e há muitas perguntas. E não tem problema de ter pergunta, a gente está aqui para aprender um com os outros também. Se tiver pergunta, pode perguntar, se eu souber responder, a Monique também, a gente vai aqui trocando, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Esse processo de evolução nosso individual não tem nada a ver com os mundos. Depois a gente vai fazer o link, o porquê da regeneração, prova e expiação. Mas calma. A questão é a seguinte: a transição planetária é a transição do mundo. Vamos esclarecer bem. São 5 categorias, ou são 5 níveis, vamos colocar assim, de mundos. Então temos os mundos, olha o plural, os mundos primitivos, onde a Terra já foi um mundo primitivo, essa nossa morada, essa nossa casa. Temos depois, categoria número 2, que são os mundos de provas e expiações, que é onde o planeta Terra se enquadra nesse momento atual. Depois, nível 3, temos os mundos de regeneração, que é exatamente essa transição que o planeta está entre prova e expiação para a regeneração, ok? Depois, temos a categoria número 4, que são os mundos ditosos. E, por último, a categoria número 5, os mundos celestes ou divinos, que é já um outro patamar, que aí não dá nem para conversar ainda, pelo menos eu não tenho capacidade ainda, acho que tem muita pouca informação para a gente chegar lá. Mas vamos ao que nos interessa. Mundo de prova e expiação, é o que a gente vive hoje, mundo primitivo que a Terra já foi, e esse momento da transição planetária para o mundo de regeneração. Tá? Resumindo, quem vibrar mais elevado um pouquinho vai estar, digamos assim, qualificado para encarnar aqui novamente quando a Terra estiver já se situando por completo nesse mundo de regeneração. Quem não vibrar aqui, encarna em outro mundo de acordo com a sua vibração equivalente. Tá? É mais ou menos isso, eu tentei dar aqui uma pincelada, é muito mais profundo que isso, tá, pessoal? Mas eu queria só colocar essa introdução por aí para a gente entender, aí eu vou chamar exatamente a Monique para comentar, até para me calar um pouco, tá, Monique? Se deixar, eu vou falando. Para falar um pouco sobre a nova geração, sobre esse novo momento da transição planetária e como isso vem acontecendo. Eu gostei muito dessa sua introdução e estava muito em linha com o que eu pensei em trazer também de introdução. Acho que a gente ouve muitas pessoas falando, né, Nelson, de mas parece que o mundo está piorando, né? A gente não tem a percepção de que as coisas estão melhores, e eu acho que esse tema de transição planetária vem agregar nesse sentido, né? De entender o porquê que muitas vezes a sensação é essa de que as coisas estão piorando. E por que nós estamos realmente no mundo de provas e expiações, né? Quando você trouxe aqui a questão do mundo dos primitivos, se a gente olhar ao longo, né, da história da nossa humanidade, e pensando que o planeta Terra já foi um mundo primitivo, né, em que não existia tecnologia, em que a gente agia por intuição e não pela inteligência, e hoje nós estamos em uma condição muito diferente, né, de mundo primitivo, e quando a gente pensa no mundo de regeneração, as pessoas falam, parece que está tão longe, né? Eu tenho a sensação de que esse mundo de regeneração nunca chega, né? A gente ouve bastante isso, as pessoas trazendo isso. Quando, na verdade, né, a gente já percebe grandes movimentações e grandes abalos no nosso planeta justamente por conta dessa modificação, né, dessa mudança. E é justamente para que a gente faça reflexões a respeito desse movimento, né, e desse momento que nós estamos passando. Então, quando a gente olha o mundo de provas e expiações, pela característica dele, né, como os espíritos nos trazem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, é um mundo que ainda o mal prevalece, né? A gente já tem algum tipo de bem, a gente já percebe essa mudança, mas a gente está no mundo de provas e expiações, ou seja, eu tenho provas a serem trabalhadas, questões minhas individuais e que eu vou ser testado o tempo todo e ainda existe expiação. E a diferença, né, entre essas duas coisas é que no caso da expiação vão ter espíritos que estão aqui que de alguma forma infringiram as leis divinas e estão aqui para poder trabalhar essa questão. Então, quando a gente fala, nossa, mas eu vejo tanto mal e parece que as coisas estão piorando, é justamente muitas vezes esse choque, né? Entre espíritos que já estão vindo com uma condição melhor e aqueles espíritos que estão tendo muitas vezes a última oportunidade de reencarnar nesse planeta, né? Nessa existência, para tentar se modificar, né? E aí, como você trouxe essa questão da imigração e imigração de espíritos, né?
espíritos serão emigrados da Terra. Então, eles estão tendo a última oportunidade. E se a gente percebe que não há um movimento de mudança, e nós estamos chegando nesse mundo de regeneração, que é onde o bem prevalece sobre o mal, né? Se esses espíritos não estiverem nessa condição, eles vão ser convidados, né? A gente traz aqui convidados aí para um planeta talvez primitivo, ou continuarem num mundo, né, que estejam ainda em condição de provas e expiações. Então, quando a gente começa a pensar nessa magnitude, né, dessa condição de mudança, a gente começa também a trazer uma autorresponsabilidade, né? O que eu posso fazer para mudar a condição do meu planeta e para, de alguma forma, contribuir para isso? Então, quando você trouxe a questão do o que o planeta vai mudar? Vai, né? A condição física do planeta também vai ser alterada, mas o que mais pesa para esse mundo de regeneração é a minha contribuição como indivíduo para essa mudança, né? Perfeito, Monique. Tem uma coisa que você falou aqui interessante. Aliás, você falou muita coisa interessante. Mas é o que eu vou anotando aqui. Você vai falando, eu vou anotando. Vai Essa lá. percepção do mundo piorando, né? Que é algo muito normal e cada vez parece estar pior e caramba, as coisas de antigamente eram melhores. E olha só, pessoal, tem essa questão que a Monique falou, que é muito importante, dessa, digamos assim, a última chamada, digamos assim, da espiritualidade, e muitos de nós estamos aqui com essa última oportunidade, sem dúvida alguma, isso já nos é elucidado, esclarecido há muito tempo, mas também tem um outro fator que a gente tem que entender, pessoal, que é o fator da informação, da mídia, que é o seguinte, hoje, e ainda bem, tá? Nós temos aqui o celular que nos conecta, aqui Ilha da Madeira, São Paulo e tanta gente no Brasil através da internet, e a gente tem a capacidade, a possibilidade de compartilhar informação. Só que são todo tipo de informação. Tanto a informação boa quanto os desastres, as maldades, as coisas ruins que sempre existiram. Mas também agora vem mais à tona, aparece mais. Então, vários casos começam a aparecer, coisas que antes não apareciam, talvez por essa falta da informação disseminada como está no dia atual, no momento atual. A característica, como a Monique falou, no mundo de prova de expiação, é o que o mal prevalece. O mal prevalece, não precisa ir longe, a gente não precisa ler no livro para entender e ver como é que é o mundo aí fora. A característica que vai diferenciar para o mundo regeneração vai ser exatamente esse momento, onde aqueles que vão encarnar aqui vão estar vibrando mais no bem ou menos no mal, vamos colocar assim. Vamos entender, pessoal, que isso não vai ser mundo de Disneylândia, que vão ser só flores, um mundo de regeneração. Está muito distante ainda, tá? Lembrando, são 5 níveis. A gente está no nível número 2. Vamos para o nível 3 ainda. Mas o nível 3 não é de um momento para o outro, porque é toda uma gradação. A evolução é realizada. Vamos trazer o planeta Terra? Entre o mundo primitivo, quando passou a ser prova e expiação, o prova e expiação não é estar ali taxado, é uma gradação, é aos pouquinhos. E até esse pouquinho já estamos agora nesse ciclo final e vamos para o de regeneração. E nesse novo ciclo, digamos assim, também é gradual, aos poucos. Então a evolução vem acontecendo aos poucos. E essa evolução vem sempre em 2 vertentes, intelecto e moral, mas principalmente no lado moral, que é tudo isso que a gente vem trazer aqui e vai entender um pouco o que nos qualifica, digamos assim, para esse mundo de regeneração. Eu gosto muito de dar o passo a passo, porque às vezes fica mais fácil. Anota aí, o passo a passo para entrar no mundo de regeneração, como se tivesse um ticket, ali um bilhete de entrada, um ingresso. Que é o seguinte, pessoal, não tem fórmula mágica nenhuma não, tá? O que vai ter agora, nesse momento, para muitos de nós, posso falar por mim só, cada um fala por si, é esforço. Esforço para fazer diferente. Esforço para quê? Para vibrar melhor. O nosso ingresso para o mundo de regeneração é a nossa vibração. Sabe como é que faz para melhorar? É o seguinte, vamos lá? Número 1, não fazer o mal. Ei, não fazer o mal, mas que mal é esse, Nelson? O mal que você sabe aí no fundo. Você sabe o que é o mal, você sabe o que é o bem. Tua consciência te diz. Precisa
ler nada, não precisa mudar os seus conceitos. A gente vai mudando naturalmente, conforme a nossa maturidade, conforme a gente vai entendendo as coisas. Então, primeira coisa, não fazer o mal. Depois, não fazer o mal e fazer o bem. Não adianta só não fazer o mal. Tem que fazer o bem também. E fazer o bem incondicionalmente. Aí o bicho pega. Ai, meu Deus, incondicionalmente. Porque fazer o bem para quem nos faz bem, para quem a gente ama, para quem já tem aquele sentimento adquirido, é fácil, né, pessoal? Aí é mole. Agora, fazer o bem incondicionalmente, sem esperar nada em troca, amar por amar, como Cristo nos ensinou, aí acho que já é um pouquinho mais complicado, fica o desafio. Então vamos lá. Número 1 foi não fazer o mal. Número 2 é não fazer o mal e fazer o bem. E o número 3, não fazer o mal, fazer o bem e reparar aquelas besteiras que a gente já fez. E eu complementaria com mais uma coisa aí, Nelson. Por Não favor. pensar o mal, porque às vezes a gente não faz o mal, mas pensa o mal, né? Faz o bem, mas está pensando o mal do outro. E eu acho que a gente tem que mudar muito a questão também. É perfeita a sua colocação, né? E tentar evitar pensar o mal do outro, né? Porque a gente muitas vezes se segura, né? De não fazer um comentário infeliz com o outro, mas a gente está pensando, a gente está plasmando para o universo, né? E quando a gente fala aqui de mundo de transição, eu penso muito nessa nossa responsabilidade, né? Que é o que você trouxe. Quando a gente estuda a doutrina espírita, né? Essa questão da encarnação, por que eu estou encarnado, né? Tá lá no Kardec, né? Quando a gente tenta entender por que a gente está aqui se reencarnando várias vezes num mundo de provas e expiações, né? A gente está buscando alcançar a perfeição, ainda estamos ainda espíritos imperfeitos, vamos passar para espíritos bons, que a gente ainda não chegou nessa categoria, que deseja o bem a todos, né? Sem preocupação, para depois chegar a espíritos puros. Mas para a gente alcançar isso, os espíritos nos esclarecem. Para chegar à perfeição, eu não posso só fazer o bem pelo bem, mas eu tenho que fazer parte da cocriação de Deus. Olha como é profundo, né? Quando ele fala de cocriação, eu tenho que ser parte da criação assim com Deus, né? Eu tenho que contribuir para a nossa humanidade, para a sociedade de alguma forma individualmente auxiliar nesse progresso. Olha que profundo, né? Quando a gente pensa em auxílio, será que eu estou auxiliando ao progresso? Quando eu penso mal de alguém, ou quando eu critico alguém, ou quando eu vejo a atitude de alguém e não me coloco no lugar, ou muitas vezes eu falo, poxa vida, né? Aquela atitude foi infeliz, mas será que eu não faria o mesmo? Então são pequenas coisas, né? Pequenas ações aí no nosso dia a dia. Perfeito, Monique. É interessante você ter falado isso, porque talvez no passado, há pouco tempo atrás, a gente pegava pedra para apedrejar as pessoas na rua, a mulher adúltera, como aqueles casos todos, né? E o julgamento que a gente fazia, mesmo com pedra na mão, mesmo físico, e botava mesmo na roda e tacava a pedra na cabeça. Talvez hoje a gente não faça mais, que bom, já é uma evolução. Mas mentalmente, tem muita pedra na nossa mão, tá, pessoal? Você observa aí e veja bem o quanto a gente fica julgando e tacando pedra mental em compartilhar coisas na internet, aquelas questões todas populares e que inflamam e que geram muito ódio, muita traz muita coisa negativa. E por mais que a gente não compartilhe, para se olhar nesse momento, vê como é que está o nosso estado mental. Se observa, tira uma fotografia sua, tira uma selfie espiritual. Vê como é que está a sua vibração, como é que você está pensando. Foi isso que a Monique falou agora. Porque muitas vezes a gente não taca a pedra mais física, mas a pedra está aqui mental, julgando, entrando nessa negatividade, entrando nessa vibração baixa ainda. Então é muito importante, foi ótima a sua intervenção, Monique, porque temos que ter atenção, sim, não só fazer o mal físico, mas o mal que está aqui dentro. Questionar e trazer isso. E esse é o processo da vibração, essa vibração no bem, a vibração no amor, que a gente vai transformar ódio em amor, vai transformar rancor em amor, transformar raiva em amor, transformar vingança em amor. Amar é vibrar no bem. Enquanto a gente não entender isso, é uma busca ainda que é muito complicada e muito difícil. As pessoas falam assim: caramba, Nelson, mas como é que se faz isso? É bonito. Poxa, vocês na doutrina espírita falam, isso bate no meu coração. Quando eu estou no centro, eu entendo. E, poxa, eu quero isso para mim, mas chega em casa ou na rua, eu não consigo, é difícil. Caramba, como eu estou distante ainda disso. Pessoal, vamos entender o seguinte: vamos começar aos poucos.
Sabe como é que começa aos poucos? Em pequenas parcelas. Começa com o mais simples, o mais fácil, pelo menos para mim é o mais fácil, vou compartilhar com vocês. Ama um animal. Esse processo eu acho que é fácil, aquele cachorro, aquele gato, quando a gente tem um sentimento, é fácil, porque a troca é mais fácil. Então vamos passar, primeiro, amo o animal, aí vai lá, amei o animal, já consigo amar, desenvolvi o amor, essa troca com um animal. Check. Tá bom? Faz uma listinha. Depois, é o seguinte, amo um filho. Às vezes amar o filho também é fácil, às vezes nem é tão fácil assim, dependendo do filho. Se der muita dor de cabeça, tiver um compromisso de resgate numa encarnação passada, que ele já não bate muito bem, às vezes, tudo bem. Mas vamos tentar amar um filho. Check. Depois, passa para amar os familiares. Vai avançando. Somente aquele familiar que você não vai muito com a cara, que só encontra lá no Natal, que você não gosta muito, que você finge que não vê, que está bloqueado no teu Facebook, no grupo do Instagram, aquele que você brigou lá por causa da política, por causa do futebol, pelo que quer que seja. Tenta amar ele. Check. Vamos avançando pouco a pouco. Pouco a pouco. Mas olha só, deixa eu até colocar uma coisa aqui que é importante. O que acontece muito é o seguinte, nesse processo do avançar no amor, nessa conquista, nesse aprendizado, tem muita gente que vai avançando, aí chega no momento que tem decepção, porque é difícil amar ainda, e é difícil para todos. E aí, sabe o que acontece? Puxa o freio de mão e volta lá para trás. Sabe que fica o quê? Fica só amando o cachorro, só amando o animal. Fala, o melhor dos homens é ficar com os animais. E eu concordo. Mas olha só, o processo é um aprendizado de crescimento. A gente vai ter que aprender a amar de uma maneira ou de outra. Mais cedo ou mais tarde. É uma gradação, é uma evolução. Então, se você, meu irmão, minha irmã, deu ruim aí, puxou o freio de mão, não volta para trás. Puxa o freio de mão, reavalia, mas continue nessa busca, nesse conhecimento, nessa proposta do amor. Então, a gente está no animal, que é muito bom, que desenvolve, sem dúvida nenhuma, a gente aprende a amar através dos animais também, e aí tem os filhos, os familiares, e aí vai num outro nível, vamos avançando ainda, amar aquele que é diferente de nós. Isso aí já começa até, ó, tô até coçando aqui atrás do orelha. Amar o diferente, aquele que não tem nada a ver com a gente, aquele que pensa completamente diferente, que nada bate. Vamos entender o seguinte, pessoal. Vamos respeitar. Respeitar diferenças. Cada um no seu quadrado. Todos nós temos direitos de fazer o que quiser, da maneira que quiser, de pensar como quiser. Respeito também é uma forma de amor. A gente não está falando de amor-sentimento, mas respeitar o próximo, querer ao próximo aquilo que a gente quer para a gente, isso também é uma forma de amar. Então a gente pode sim respeitar o próximo dessa maneira. Amar o nosso vizinho, principalmente aquele vizinho barulhento, chato, sabe? Se pergunta, como é que eu posso amar ele? Te questiona. Como é que a gente consegue transformar um sentimento negativo em um sentimento positivo? E aí a gente vai aos poucos fazendo check, 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 e evoluindo, crescendo, entendendo, ampliando cada vez mais essa concepção do amor. Até o momento derradeiro, final, que é o mais difícil, eu acho, de todos aqui. Sabe qual é? É amar os nossos inimigos, aqueles que nos fizeram mal. Aí é complicado. Aí, então, sabe como é que é? Perdão. Perdão. Entendimento. Não precisa voltar lá para virar saco de pancada, tá bom, pessoal? Mas foca, como a Monique estava falando, já vou passar a palavra para ela. Foca no sentimento aqui, ó, mental. Como é que está o sentimento com aquele que me fez mal? Aquele que me agrediu, aquele que me machucou no passado? Será que eu consegui desvencilhar aqui dentro? Ou será que ainda estou ali, ó, quando pensa na pessoa, já nem me fala o nome do fulano, da fulana, que eu nem consigo ouvir? Como é que está esse sentimento aí dentro? É através desses pequenos detalhes, dessas pequenas questões do nosso dia a dia, que nós vamos aprendendo a amar. E é isso que vai nos qualificar vibracionalmente na positiva, que vai nos enquadrar, digamos assim, o nosso ingresso, o nosso ticket, para continuar encarnado em um mundo de regeneração, que provavelmente, pronto, não vou aqui para datas, mas provavelmente a nossa próxima encarnação, se nós estivermos qualificados, vai ser no mundo de regeneração. Eu achei excelente a sua colocação. Eu estava pensando aqui, refletindo a respeito de uma conversa que nós estávamos tendo no grupo de orientação aos espíritos hoje, tem tudo a ver com isso, né? O quanto a gente
está num movimento e as pessoas estão, dado o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a questão da vaidade, né? Como a gente, quando percebe que alguém tem um posicionamento diferente do meu, uma característica que me incomoda, o quanto a gente está bloqueando as pessoas. Ah, então não quero ter relação com essa pessoa, não quero conviver, não quero, né? A gente bloqueia, a gente exclui do Instagram, a gente, né? Tira da nossa vida, bloqueia, mas não faz essa autorreflexão de por que será que aquela pessoa me incomoda, né? Eu acho muito interessante isso, e eu lembrei de um caso na antiga empresa onde eu trabalhava, em que uma vez eu comentei com alguém, falei, nossa, mas aquela pessoa parece que não se dá comigo, né? O que está acontecendo? Muito estranho, né? E a pessoa parou e pensou, falou assim, nossa, mas você e essa pessoa têm qualidades muito diferentes, mas vocês se complementam, né? Interessante isso. Você já parou para pensar nas qualidades daquela pessoa? Aí eu parei, pensei, falei, poxa vida, eu nunca parei para pensar, né? Então, observa as qualidades dela. E aí, se você conseguir enxergar as qualidades que essa pessoa tem, talvez vocês consigam melhorar esse convívio. E eu lembro que na época eu refleti, né, sobre isso. Acho que é interessante quando a gente para, né, para ouvir uma opinião diferente. E eu percebi, falei, caramba, essa pessoa tem essa qualidade que eu não tenho, eu não consigo ser assim. E aí um dia eu chamei a pessoa para conversar, falei, olha, eu sei que a gente não está, né, conseguindo conviver, tá difícil, né? A gente está entrando aqui em embate, mas eu consigo enxergar essa qualidade. A partir dali melhorou o convívio assim 200%, né? Então, será que nós não estamos perdendo essa oportunidade de refletir sobre aquilo que me incomoda e tentar buscar naquela pessoa que me incomoda quais são essas qualidades, as características, né, positivas que ela tem? O que eu posso aprender com essa pessoa, né? O que aquela pessoa tem que poderia ser algo que eu poderia desenvolver em mim, que eu não tenho, né? Então, acho que a gente, fruto muito do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dessa questão da vaidade que a gente enxerga não só na relação profissional, mas na relação da família, né, com as pessoas que convivem com a gente quer, ainda é muito orgulhoso, ainda é muito egoísta, ainda tem muito essa questão da vaidade, né? Porque eu tenho razão. Estava falando, inclusive, numa palestra na semana passada, que a gente foi falar das relações líquidas, o quanto as relações estão ficando líquidas, né? Por isso, porque muitas vezes eu me ponho em primeiro lugar, legal, bacana a gente amar, né? A si antes de amar o outro, mas será que o amar a si exclui as possibilidades da gente aprender com o outro, da gente conviver com o outro? Se a gente quer um mundo de regeneração, a gente tem que buscar entender as diferenças, e aí o Espiritismo fala muito dessa questão de lei de sociedade, né, da gente se socializar, da gente aprender com as diferenças, porque para a gente alcançar um espírito puro, né, chegar a ser um espírito celeste, eu preciso aprender com pessoas que são diferentes de mim para poder chegar nessa perfeição. Então, se eu não tiver essa visão, essa visibilidade, já pensando aqui no mundo de regeneração, né, o que a gente precisa fazer para chegar no mundo de regeneração? Quando a doutrina espírita fala sobre as características desse mundo de transição, né, entre o mundo de provas e expiações e o mundo feliz, ele fala muito dessa questão que a alma se arrepende daquilo que fez, não precisa mais expiar, né, mas vai continuar tendo provas para poder chegar nos mundos felizes, né? Mas o que prevalece? É essa calma, é o repouso, é ter a certeza de que a alma está se depurando, não tem mais essas paixões desordenadas da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Então, quando a gente começa a observar, e aí, para mim, né, trazendo aqui um pouquinho do que a doutrina nos traz, mas olhando para dentro, porque a gente precisa olhar para si, é justamente trabalhar as nossas questões. Espera aí, será que eu estou me autoconhecendo? Será que eu estou refletindo sobre as minhas ações e não terceirizando para o outro? Né? Porque o orgulho e a inveja é isso, né? Eu estou olhando para o outro, criticando o outro, mas eu estou esquecendo de olhar as minhas questões. Por que aquilo me incomoda? Então, quando eu uso o amor em todas as minhas relações sociais, eu começo a pensar num mundo diferente. Se eu busco, né, alcançar a Deus, que para mim é a perfeição, olhando as ações de Jesus, como você trouxe, né, Nelson? De toda vez que eu for me relacionar, eu tenho que olhar quem é a nossa referência, a maior referência é Jesus, né, que esteve aqui encarnado para nos mostrar qual era o exemplo a ser seguido. E por mais que a gente ache que o mundo de regeneração vai ser um mundo feliz, não existe felicidade ainda no mundo de regeneração. Né? O próprio Emmanuel nos diz que o mundo de regeneração é quando a gente vai começar a enxergar a aurora de luz da felicidade. Vai ser um mundo melhor, né? Mas não é ainda um mundo de felicidade.
a gente ainda vai ter muitas questões para serem depuradas até lá. Então, a gente só não burla as leis divinas, mas a gente ainda tem muita prova para passar. E aí, a gente pode cair no mal? Pode, mas se a gente cair no mal, o que vai acontecer? Eu vou sair deste mundo de regeneração e volto para o mundo de provas e expiações. Para quê? É punição de Deus? Não. É justamente para que eu possa, com o conhecimento que eu tenho, né, de um espírito ainda imperfeito, que já teve esse avanço e já está no mundo de provas e expiações, para que eu seja referência para os espíritos, muitas vezes, que estão mais atrasados do que eu. Daí a gente consegue observar a bondade divina, né, nessa questão da transição planetária. Perfeito, perfeito, Monique. Eu vou comentar isso que você falou com alguns pontos bem interessantes, mas vou trazer aqui o pessoal que está falando conosco. Esqueci do pessoal aqui dos comentários. Vai lá. A Elizabeth dando boa tarde, de Castilho, São Paulo. Boa tarde, Elizabeth. A Dercy, que está sempre com a gente também. Boa tarde, amigos de Araraquara, São Paulo. Boa tarde, Dercy. A Larissa Castro, que está batendo palma. Bato palma de volta também, Larissa. Seja bem-vinda. Não sei de onde você é, Larissa, mas seja bem-vinda. A Dercy fazendo um comentário aqui dizendo que deixar de fazer o bem já é um mal. Perfeito, Dercy. Isso tem tudo a ver com o que a Monique estava falando ainda há pouco. Né? Não basta só não fazer o mal, mas tem que fazer o bem, ou não fazer o bem já é o mal. Essa interpretação mais profunda quando a gente vai amadurecendo sobre algumas questões, entendendo um pouco mais além. Muito boa colocação, Dercy. O Jorge faz aqui uma pergunta. Muitos têm dúvidas sobre datas, prazos. Vocês podem comentar a respeito? Interrogação. Já vou para aí, Jorge. Só um minutinho, vou dar já um pouquinho aqui, depois a Monique também comenta. O Jorge também faz outra pergunta. Com relação aos nossos relacionamentos, às vezes, dá para sacudir o pó das sandálias e seguir em frente ou não? Essa eu me arrisco a responder já, Jorge. Não só pode, como deve. Deve sacudir o pó, porque se a gente não sacudir esse pó, Jorge, é exatamente que a gente fica aí encarnando e reencarnando no mesmo ciclo familiar, sabe? Que aquela encrenca, aquele barulho que a gente não resolveu lá atrás, aí fica esse pó aí, até um dia que a gente vai conseguir sacudir esse pó e seguir em frente. Aprendendo a perdoar, aprendendo a amar, ressignificando, entendendo, não é engolindo a seco. Sacudir o pó é muito mais no sentido de continuar a caminhada, continuar a evolução. Claro que tem várias interpretações, a gente pode trazer Jesus também sacudindo o pó e a sandália e caminhando, mas eu acho que é nesse contexto aqui. Vamos lá. Tem mais comentário. Daniel. Peraí, cadê aqui? Daniel diz o seguinte: Monique Nelson. Se entre a transição planetária e a regeneração será imprescindível a todos estarem no padrão evolutivo do amor. Para quem já se esforça, é uma condição espiritual? Bem, vamos lá. Eu acho, Daniel. Também vou passar a palavra a Monique, eu quero que você responda também. Vamos lá, primeiro, vai lá, por favor. Primeiro, Daniel, um grande eflúvios fraternais para você. Eu adoro o Daniel, que ele sempre vem com os eflúvios fraternais. Beijo grande. O que eu penso aqui, né, Daniel? Quando você fala assim, a transição planetária e a regeneração, você está trazendo como se fossem duas coisas diferentes, quando na verdade não, né? A gente está chegando no mundo de regeneração, mas a transição planetária ela é constante, né? Então, hoje nós estamos no mundo de provas e expiações, daqui a pouco eu estarei na regeneração, e a transição planetária acontece o tempo todo, até a gente chegar nos mundos felizes, e assim vai, né, ocorrendo. Então, a transição planetária nunca para, ela está sempre em constante aqui, né? E se precisa desse padrão evolutivo do amor, existe bem sem amor? Né? Então, sim, precisamos de muito amor para que isso aconteça. E o esforço é de cada um, é individual, né? Condição do espírito, né? Então, eu penso, Daniel, que por mais que a gente não esteja numa condição, muitas vezes aquela condição que a gente gostaria, né, de estar, se eu estiver me esforçando e dando o melhor de mim, com certeza, né? Com certeza Deus vai estar olhando por nós. Então, quando você fala aqui de se esforçar é uma boa condição espiritual, com certeza, né? Esforço é sempre importante. Se a gente não tiver vontade, como é que a gente evolui, né, como espírito? Então, muito boa a sua pergunta e a sua colocação. Perfeito, Monique. Irretocável. Assina embaixo.
Vamos lá. Agora, o Alexandre diz: somos aprendizes nesse planeta escola. Nossas modificações dia a dia que nos transformam para essa regeneração tão aguardada. É de dentro para fora. Perfeito, Alexandre. Eu vou já já buscar esse link do dentro para fora, que eu vou comentar um pouco sobre isso. É que tem bastante coisa hoje, o pessoal está participando. Que bom. A Débora Xavier nos diz boa tarde a todos. Ela fala de Piabetá, Magé, Rio de Janeiro. Que legal, Débora. Minha avó, já falecida, portuguesa, chegou a viver em Magé uma época. Eu, quando criança, ia em Magé. Não lembro aonde, mas eu sei que tem essa relação também com Magé. A Larissa diz Barra das Graças, Mato Grosso. Legal, Larissa, eu te acompanho lá no Instagram. Que bom, não sabia que você era de Barra das Graças. E o Adilson diz boa tarde, um abraço a todos, boa tarde, Adilson. Mas vamos lá, vamos voltar para aquela pergunta do Jorge, que vou passar ela para a Monique, que ela diz aqui. Ah, Muitos têm dúvidas sobre datas, prazos, vocês podem comentar a respeito? eu gosto muito dessa provocação, né? E aí eu vou falar uma coisa aqui, Jorge, fica só cá entre nós, hein? E vocês que estão nos assistindo. Eu não acredito em datas, tá? Por que, que eu não acredito? Vamos pensar o seguinte, gente. Kardec nos traz aqui que nós todos temos livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio das nossas escolhas. E aí não tem nada pré-determinado, certo? A doutrina espírita diz o seguinte: que cada um vai fazer, né? Vai evoluir de acordo com a sua condição, a sua vontade, como nosso amigo trouxe aqui, nosso esforço individual como espíritos. Tem data certa para o planeta evoluir? É lógico que a gente tem toda uma interferência aqui por detrás, né, Nelson? Quando a gente fala aqui de que Deus está no comando, Jesus, né, o nosso governador aqui planetário, tem N espíritos aqui de luz nos auxiliando nessa evolução, é óbvio que existe interferência, né, para que as coisas evoluem, para que a gente chegue o mais rápido aí no mundo de regeneração, mas tem um ponto muito, muito crucial aqui, que é o nosso livre-arbítrio. E se nós temos aqui espíritos que não estão buscando evoluir espiritualmente, como é que a gente vai conseguir avançar e ter um prazo, uma data fixada ali, em 2056 nós vamos estar entrando no mundo de regeneração. Gente, existem muitas influências, não só externas, mas também internas dos espíritos que estão aqui, né, evoluindo. Então, eu acredito que Deus não teria aqui uma data cravada, então, se em 2056 ninguém tiver regenerado, né, eles serão todos excluídos aqui para o mundo de provas e expiações e o planeta Terra virará um mundo de regeneração, né? Tem muitas questões, muito auxílio, né, externo e também nossa própria evolução individual para ter uma data aqui pré-determinada. É óbvio que tem, né, um período aí de expectativa de que a gente chegue no mundo regenerado, mas eu não acredito muito nessas premonições ou nessas descrições de espíritos que dão data fixada. Não sei você, Nelson. Eu alinho 100% com você e vou te dizer, isso é uma pergunta interessante que o Jorge fez, porque vai muita interpretação pessoal, tá? Mesmo dentro do movimento espírita, a gente está falando de espíritas, tem muita gente que gosta, que se apega muito às datas, que faz toda uma investigação dos pormenores, dos sinais, da montagem do tabuleiro de xadrez, e pega aqui, pega ali, e fica tentando desmembrar o X, o Y, Z, todas as questões. Eu vou dar a minha opinião também, como a Monique deu. Pessoal, é o seguinte, sobre sinais, sobre questões de datas, etc e tal, minha resposta é, fica tranquilo. Quando tiver que saber, vai saber. A espiritualidade sempre deixa muito claro e mostra, quando tem que ser mostrado, sob diversas fontes. E se não tem que ser mostrado, é porque a gente tem que vivenciar e passar por tais questões sem saber e aprender através de não saber antecipadamente sobre tal questão. Porque talvez, se a gente soubesse, não iria acontecer o tal aprendizado. Isso também a gente pode comparar de alguma forma com a questão do véu do esquecimento, enquanto nós encarnamos e não lembramos e não temos acesso a algumas questões. Se a gente tivesse, poderia interferir na nossa encarnação agora. Então, também da mesma forma, essa questão de que quando é que vai ser isso, aquilo, outro, etc e tal, às vezes a gente vai muito nessa ânsia, nessa ansiedade
por vezes, de querer ter tudo sob o controle, talvez é um medo que, principalmente nessas informações todas catastróficas e que acontece muito, e as pessoas ficam com medo que vai ter o apocalipse, o céu vai cuspir fogo, e um pouco muito de alegorias e questões do Antigo Testamento, da Bíblia, que é muito confundido com toda essa coisa hollywoodiana dos filmes e toda essa ignorância que traz muito medo, é claro. O medo vem muito também dessa ignorância, parte disso. E, às vezes, também, pessoal, aí eu vou tocar num assunto mais sensível, que é por falta de fé. Tá? Vou falar uma frase agora, e eu quero a atenção de todos, e vou repetir ela para vocês. Tudo que vem é para o nosso bem. E vou repetir. Tudo que vem é para o nosso bem. Ponto final. Tem dúvida disso que eu falei? Então questiona a tua fé. Questiona ela, desenvolve, constrói, edifica, vai na tal fé raciocinada que Kardec exemplifica para nós, para a gente buscar entender. Ah, mas Nelson, eu quero saber o que vai acontecer. Calma, vai acontecer o que tiver que acontecer. E o que tiver que acontecer é o melhor para você. Simples dessa maneira. O resto, muitas vezes, é a gente perder tempo e tirar o foco do que é o mais importante. Que essas questões internas que a gente vem conversando aqui e que a Monique acabou de falar e um amigo comentou também desse interno e externo. Quem foi que comentou aqui? Peraí. Foi o Alexandre? Não. Me perdi agora. Ah, tá aqui, Alexandre. Achei que o Alexandre nos diz que ele fala aqui. Vamos lá. Para essa regeneração, galera, é de dentro para fora. Exatamente, era isso que eu queria comentar, tá? Com vocês e Alexandre. Vou já fazer o link já com isso aqui. É o seguinte, é muito fácil, pessoal, muito fácil a gente ficar no exterior, preocupado com a data tal, porque o mundo vai acontecer isso, que o mundo vai acontecer aquilo, tá? Só que o que acontece, sabe o que é, pessoal? A gente vai perdendo foco ou desviando a atenção do que é o mais importante. O que faz a gente estar aqui agora encarnado, aqui na Terra. Esse momento aqui diz muito sobre o Nelson, diz muito sobre a Monique e diz muito sobre vocês que estão encarnados aqui conosco também. Ninguém está aqui por acaso. Esse momento que a gente está encarnado aqui, a gente está ligado vibracionalmente de alguma forma com esse estágio, com esse mundo, com esse momento. Ah, mas é tão ruim, tanta violência, tanto isso, aquilo, outro. Se questiona, como a Monique falou, cadê a violência aí dentro? Cadê o mal aí dentro? Talvez o mal que a gente não pratica mais fisicamente, mas será que o mal não está dentro de nós ainda? Será que essa violência não está dentro de nós? Essa raiva que a gente tem às vezes, esse ódio, essa coisa dentro ainda que a gente não conseguiu aprender a amar, não conseguiu se iluminar. Como Joana de Antes nos diz, pessoal, vamos se iluminar. A gente só não se ilumina porque não quer. É o nosso padrão vibratório. Algo está aqui dentro ainda que nos faz ligar a esse momento. Então, a questão aqui que eu quero só fazer essa correlação do interno para o externo, como o Alexandre trouxe, é o seguinte: se é o planeta Terra, se é o planeta X, se é o Y, se é o Z, na minha concepção, pouco importa. O que importa é ser melhor. O que importa é buscar evoluir, é seguir. A matemática nessa história, pessoal, é muito simples. Seja bom, seja feliz. É assim que a gente vai caminhar, independente do planeta que a gente está encarnando ou não. Porque provavelmente, talvez a gente já tenha encarnado em outros planetas, antes desse planeta, de Terra, e no futuro a gente pode encarnar em outros. É uma morada, é um estágio, é um momento só. E às vezes a gente fica muito assoberbado, não, porque isso, que aquilo, outro, muito apegado às vezes, como se fosse a única casinha tem que ser. Claro, vamos cuidar, vamos amar o planeta Terra, com certeza. Mineral, vegetal, animal, tudo criação do Pai, sem dúvida nenhuma. Mas vamos focar no que é mais importante, olhar aqui para dentro, buscar a tal da reforma íntima, buscar o tal da autoiluminação. É assim que a gente vai continuar caminhando. Vou passar a palavra para você, Monique. Olha lá, eu
me veio algumas questões aqui quando você foi falando, né? Dessa lentidão e dessa preocupação de que tudo ocorra de forma muito rápida, né? Quando a gente estuda a Gênesis, lá no capítulo 18, fala sobre essa questão da transição planetária e de como é que isso vai ocorrendo, né? Que tem duas formas de transformação. Uma é lenta, gradual e sensível, que é justamente o que compete a nós, que está associado às nossas ações como homem, da nossa inteligência, a nossa percepção daquilo que eu preciso melhorar, né, que é usar os recursos que eu tenho, a ciência que está evoluindo, a minha religião, até a forma como eu vim neste planeta, qual é a minha raça, qual é a língua, qual é a minha cultura, onde é que eu estou, em que país eu estou inserido, e até e aí tem essa outra forma que é a modificação brusca, que é onde a gente tem as grandes interferências, né, catástrofes, enfim, a própria Covid, né, que foi uma surpresa para todo mundo, mas que foi uma pandemia que vem nos ensinar muita coisa, né? Agitou a humanidade e é justamente essas grandes destruições que a lei de destruição explica bem, né? Que é justamente essas renovações materiais e espirituais no nosso planeta, justamente para auxiliar esse progresso, as interferências divinas, né, no que a gente vem evoluindo. Mas o que eu tenho que me preocupar nessas duas transformações? Essa que é lenta e gradual, que é lenta e gradual porque depende de nós, que infelizmente a gente tem dificuldade de pegar e perceber as coisas que a gente precisa se modificar, e muitas vezes a gente nega, a gente não quer aceitar aquilo que precisa modificar, apesar do nosso inconsciente já nos demonstrar que a gente precisa mudar. E quando eu nego, quando eu excluo, quando eu evito, é justamente aquele ponto que eu preciso trabalhar, né? E na modificação brusca, eu tenho também aprendizados, né? Não é simplesmente falar, ah, meu Deus, aquela catástrofe, por que isso aconteceu? E ficar tentando achar culpados, né? E falar, meu Deus, porque como Deus pôde fazer isso com todo mundo, né? Mas é tentar buscar naquilo o que eu tenho de aprendizado, de lição nessa condição, né? O que eu aprendi com o Covid? E como é que eu posso ajudar essas pessoas que estão passando por aquilo? Então, se a gente puder observar em cada uma das situações, não só a individual, mas essas grandes modificações que acontecem na Terra, o que eu posso contribuir, o que eu posso tirar de aprendizado e como eu posso ajudar, né? Porque poucas pessoas são aquelas que realmente arregaçaram as mangas durante a Covid para auxiliar, para poder apoiar ou pensar em algo para poder mudar e transformar a vida das pessoas que estavam passando por aquilo. Então, acho que a gente tem que puxar essa responsabilidade para nós, entender que nós somos uma grande família, né? E que nós estamos aqui justamente como você trouxe, né? Somos todos irmãos. Mas será que eu estou hoje como indivíduo, como espírito aqui encarnado, agindo como irmão, buscando em todas as minhas relações, em todas as ações do meu dia a dia, me modificar e me tornar uma pessoa com prontidão para quando o planeta realmente for regenerado, eu estou pronto? De eu ficar realmente buscando qual é o prazo, por que isso está acontecendo, e buscar justificativa, eu fico na muleta, né? Buscando muletas, coisas para me apoiar, e simplesmente não busco essa evolução moral, que é o mais importante, né? Perfeito, perfeito, Monique. Mais alguns comentários. O Jorge faz uma carinha de agradecido no coração. Ele deve ter gostado da resposta que a Monique. O Jair diz boa noite, Jair. Ele comenta: espíritas, amai-vos, instruí-vos. Perfeito, Jair. O Júlio, lá do Sergipe, nosso amigo, diz boa tarde. O Alexandre Bianco: já está escrito, basta queremos mudar. Perfeito, Alexandre. A Cristiane, lá do Paraná, nos diz: muito bom aprender e relembrar essas coisas tão importantes. É verdade, Cristiane. É sempre bom te relembrar, porque a gente precisa, né? A gente precisa muito ainda relembrar tudo isso, todos nós. O Jorge nos diz: o futuro a Deus pertence, mas o presente é nossa responsabilidade. Perfeito, Jorge. Responsabilidade que a gente foge às vezes, né? A gente vai correndo, escapando, vai ensabonetando ali para não assumir, mas só assumindo a responsabilidade pela nossa felicidade, pela nossa evolução, pela nossa caminhada, deixando o papel de vítima, que a gente adora, do culpado, de Deus, aquela história toda que a gente ainda tem a mania de se apegar e botar a culpa nos outros para não assumir a bucha, né? Como é que é? Assinar o BO. Você tem que assinar o BO. Vamos lá. Júlio Poderoso nos diz: é necessário que nos esforcemos, movimentarmos nossas forças para essa mudança.
É algo de dentro para fora. Ficamos muito com a ideia de sentar e ficar esperando esse mundo chegar. Perfeito, perfeito, Ju. Principalmente, a gente percebe isso muito na doutrina espírita, um pouco daquela soberba que acontece. Ah, não, já sou espírita, então eu já tenho o meu lugarzinho garantido no mundo de regeneração, porque eu já entendi tudo, já sei, já, da história toda e pronto. O resto, coitado do pessoal que vai encarnar em outro lugar, porque eu já estou bem, né? Mas esquece de fazer o seu dever de casa. Relembrando, pessoal, a doutrina espírita nos traz informação, conhecimento. Para quê? A gente pegar essa informação, esse conhecimento e colocar na prática na nossa vida. É só através dessa prática, é só arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Aprender a amar, aprender a perdoar, seguir nessa trajetória, assumindo essa responsabilidade, como outro amigo nos disse. A Maria Cláudia diz boa tarde, Maria Cláudia. O Alexandre faz uma mãozinha de agradecimento. Obrigado, Alexandre. A Milene, lá do Rio Grande do Sul, nos diz o seguinte: boa tarde, queridos. Esse tema é tão fantástico e vocês falaram com tanta desenvoltura e conhecimento que caberia pensar num mini curso, estudo. Fica a dica. Verdade, Milene. Acho que dá bastante manga aí, é uma boa ideia. De repente a gente pode pensar nisso no futuro. Nunca parei para pensar, mas é uma boa ideia. E o Júlio faz mais um comentário. Não, acho que ele já... Estou repetindo um comentário, né? Peraí. Força para deixar... Não, é outro comentário. É necessário um esforço para... Um esforço nosso, movimentar nossas forças e deixar a luz nos brilhar. Importante nos esforçar dentro daquilo que estamos e já reconhecemos. Ficamos muitas vezes esperando. Perfeito. E agora um comentário aqui que eu não sei se eu vou saber responder, que eu acho que o nosso amigo deve ser espanhol, ou fala língua espanhola, enfim, latino, enfim. Que ele diz: por ser malos, nos echaram de planetas evolucionados, por isso estamos em um planeta inferior na Terra. Juan, não sei se eu entendi, tá? Mas se é o que eu entendi, não é porque nós somos maus que nós fomos deixados num planeta Terra. Na verdade, estamos crescendo, evoluindo. E o processo de crescimento é trabalhar essa sombra que nós temos, transformá-la em luz. Todos nós temos sombra aqui dentro, mas também temos luz. E esse processo vem através desse esforço gradual, como o Júlio falou agora, como agora a Monique vem falando. O processo é evolução, não tem punição, nos deixaram, etc. e tal. Não sei se eu respondi, tá? Se eu entendi muito bem. Tá bom, Juan? Se tiver alguma dúvida, se eu souber responder, claro, fica à vontade. Agora o Alexandre diz... ídola. Deve ser ídola, deve ser a Monique. É minha lamparina, Alexandre. Nos acompanha aqui. O Juan diz: tenemos que ser ahora buenos para volver ao planeta onde fuimos echados. Tem que ser bom. Bem, vou tentar traduzir aqui, que nós temos que ser bons agora para voltar ao planeta de onde fomos retirados. Então, eu não sei se eu já respondi antes, Juan, não é muito bem por aí, tá? Eu acho que ele quis dizer assim que nós precisamos ser bons para justamente garantir que nós estamos fazendo o melhor no planeta que a gente foi deixado, né? Então, assim, quando ele fala do volver ao planeta, né, de fazer jus, né, ao planeta que nós estamos. Acho que nessa linha que ele está querendo trazer. Talvez tenha sido isso. Eu que não entendi muito bem, Juan. Talvez foram aqui o espanhol que eu estou meio mal. Mas talvez tenha sido isso mesmo. Perfeito. Mas, pessoal, é o seguinte. Tem bastante dúvida, né? Interessante que o pessoal está participando bastante aqui. É legal, é ótimo. Como a própria Milene falou, acho que é um assunto que dá bastante manga ainda, porque, de alguma forma, a gente tem algumas poucas, mas aos poucos estamos tendo e observando cada vez mais informações sobre esse processo de transição. E o que eu acredito que nós temos aqui, principalmente nós, espíritas, ou para quem não é espírita e chegou aqui a primeira vez e está acompanhando esse vídeo, ou ao vivo ou gravado depois, que bênção! Que bênção, porque a gente tem muita coisa aqui que fecha o pacote. O entendimento de fechar o pacote, né, pura e simplesmente assim, a canetada, é isso aí, pronto, X, PTO, YZ.
É um entendimento muito mais profundo, entendendo esse processo evolucional, nós enquanto espíritos, desde a criação, todos os reinos, tudo isso a gente consegue entender com a codificação que nos traz elucidado do ponto um ao último ponto, todos os pontos que a gente vai conseguir compreender e enxergar e ter esses olhos, os tais olhos de ver para o que vem acontecendo ao nosso redor. Para quem percebe, enxerga, entende um pouco, não é ser entendido, ser melhor que os outros, não, pessoal. Informação está aí. É um pouco do que a gente está fazendo agora aqui, compartilhando um pouco o que a gente sabe, aprendendo também um com os outros. A ideia é essa, a gente entender o que está acontecendo no mundo, mas principalmente foi o que a Monique falou, olhar as minhas questões. Exatamente isso. O que nos coloca nesse mundo, o que possivelmente vai nos colocar num mundo de regeneração. Qual é o nosso estágio atual? Aonde a gente está evoluindo, aonde a gente está emperrado, como o outro nosso amigo falou, onde é que está a poeira ainda no nosso pé, que a gente não conseguiu bater essa poeira para seguir adiante. Ainda existe muita confusão com essa questão de mundo de regeneração, como eu falei, faço essa brincadeira, que o pessoal acha que vai ser Disneylândia, que vai ser tudo a mil maravilhas, que vai ser ótimo. Claro que vai ser melhor, o processo de evolução. Vamos vibrar mais no bem do que no mal, como alguns pontos que a Monique ressaltou aqui, a calma, mais tranquilidade, talvez não essa balbúrdia, essa confusão, talvez não tanta violência e tanta maldade como vem acontecendo e a gente percebe ao nosso redor. Mas olha só, vamos entender que nós estamos aqui não é por acaso. A gente não encarnou aqui, deu azar de estar nesse momento conturbado. A gente encarnou aqui porque a gente tem que encarnar, pessoal. Sabe por quê? Porque a gente tem que aprender alguma coisa e não ficar só apontando de braço cruzado e falando: ah, não vejo a hora de ver logo esse mundo de regeneração. E eu não tenho nada a ver com isso. Se puder, já desencarno logo e já encarno logo no mundo melhor. Porque isso aqui é só perturbação na minha cabeça. Pessoal, tem que aprender alguma coisa aí. Investiga aí dentro, olha para si e percebe o que está te conectando, o que está me conectando nessa questão, nesse mundo. Tem muita Eu gente. queria até Fala. aproveitar, Nelson, o comentário do Jorge que ele trouxe aqui, que ele falou: o futuro a Deus pertence, mas o presente é a nossa responsabilidade. Eu complementaria, Jorge, também, que além do futuro, se o presente ser nossa responsabilidade, o futuro pode ser também um pouquinho aquela sementinha que a gente plantou, né? Para o futuro que a gente gostaria de ter. E um ponto que eu queria trazer aqui são as novas gerações, né? Essas pessoas, esses espíritos em corpinhos infantis, mas que têm uma bagagem de conhecimento muito grande, uma inteligência muitas vezes muito apurada, mas que precisam muito da base que a gente pode ajudar a construir, né? Que são esses preceitos morais de Jesus, esse conhecimento moral, porque ter inteligência não significa moralidade. Se a gente não der essa base, né, para essas crianças, qual vai ser o futuro do nosso planeta, né? Eles muitas vezes estão tendo aqui a oportunidade de ter o seu último momento aqui de reencarnar nesse planeta, e se a gente não puder dar essa base, talvez não sejam os espíritos que estarão aqui no futuro, mas se eu conseguir contribuir e plantar minha semente, olha que futuro maravilhoso que a gente pode construir. Perfeito, mãe. Principalmente nesse papel dos educadores, dos pais ou dos educadores, não necessariamente pais, mas de compreender isso, a grande diferença que a Monique falou. Inteligência não tem nada a ver com moralidade, tá, pessoal? E já a gente já consegue perceber nas crianças ao nosso redor esses aspectos que às vezes a gente acha engraçadinho. Não, é assim mesmo. Ela é geniosa, ele é assim mesmo. Já alguns traços, alguns sinais de egoísmo, de orgulho, que não é para crucificar a criança, de maneira nenhuma, mas que a gente possa, enquanto educadores, orientar, direcionar e trazer esses preceitos que Jesus nos ensinou, exatamente da humildade, da caridade, indo de contraponto para esse orgulho, para essa humildade. Então, esse entendimento das novas gerações, sem dúvida nenhuma, é muito importante e aonde deve estar o nosso papel, a nossa responsabilidade enquanto educadores nesse contexto. Mas voltando só um ponto aqui que eu queria colocar também, que é uma confusão que existe nessa história do mundo de regeneração, é que o pessoal também confunde com aquela história de que vai ser o reino dos céus que Jesus nos prometeu. Reino dos céus, pessoal,
Tá aqui dentro, tá aí dentro, tá? Eu sei que é difícil ainda essa compreensão, que é algo confuso, mas não está num plano físico, não está num planeta de prova de expiação celeste, primitivo ou regeneração. Não é no externo, é no interno. Essa busca, esse autoencontro, essa autoiluminação. Vamos entender que o negócio é diferente, que o negócio não, que o entendimento é diferente, é muito mais profundo do que o externo. A gente, de novo, vai trazer para o interno. E é esse interno que nos situa em um planeta de prova de expiação ou de regeneração. Essa busca de ser melhor, essa busca no aprendizado, no amor. E aí vamos relembrar o que a Monique falou. Para muitos de nós é a última encarnação com essa oportunidade de se elevar. Então, pessoal, se já é a última, vamos dar um gás, vamos fazer um esforço. Ainda é um esforço para a gente. Eu digo por mim, é um esforço para mim. Mas se a gente não fizer um esforço, sabe o que vai acontecer? Nada. Vamos ficar do jeito que a gente está. Muitos de nós encarnando e reencarnando com o mesmo problema aí, ó, de centenas de anos, avançando, mas avançando muito pouco. Então, se você, meu amigo, minha irmã, meu companheiro, quem quer que seja, consegue compreender um pouco isso que a gente está falando, se faz sentido para você, vamos se esforçar um pouco. Vamos se esforçar um pouco, porque só depende de nós essa evolução e esse crescimento. E, naturalmente, quando a gente fala disso, pessoal, não quero trazer para ninguém promessa de reino dos céus, como se fosse uma carteirinha, um carimbo de que, poxa, você sim é iluminado. Não é disso que a gente está falando, pessoal, de ser feliz, de sentimento. A gente está falando de ser feliz agora, não é lá no reino dos céus, no plano físico, na regeneração. É um processo interior. Se está difícil ser feliz agora, então foca no seguinte, de doer menos, de dar menos sofrimento. Se está difícil da gente encontrar, dá para ser através dos ensinamentos do mestre. É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível e só depende de nós. Deixa eu trazer aqui uns comentários que o pessoal está falando conosco. A Soraya Castro, conhece-te a ti mesmo. Né? Não é fácil, não. Né? Não é fácil, não, Soraya. É verdade. Não é fácil, mas a busca é essa. Perfeito, Soraya. Mas é assim, vamos aos pouquinhos, entendeu? Buscar e acharei. Bater a porta, ela abrir se cruzar. Se a gente querer, a gente tem todo auxílio. Não só auxílio de estudo, mas auxílio das casas espíritas, de outras informações, até fora da doutrina espírita, que pode nos auxiliar nesse processo do mergulho interno, de nos entender o ponto positivo e o ponto negativo. O Alexandre agora nos diz: não é à toa a família que estamos, filhos que temos, trabalho, amigos e inimigos que convivemos. Tudo isso foi planejado antes da nossa encarnação. Como o Alexandre é o amigo da Monique, eu vou passar para ela comentar, por favor. Vamos lá. Eu gosto muito do que o Ale trouxe, e a gente falou aqui muito de espíritos, novas gerações que estão surgindo, tem na última oportunidade, mas é importante lembrar também que tem espíritos que vão vir aqui de diversas, né, categorias para nos impulsionar na evolução e no progresso. Eu gosto muito de uma passagem que tem no livro Transição Planetária do Manuel Filomeno de Miranda, né, Psicografia do Divaldo, em que ele cita, né, dizendo que terão espíritos do passado, filósofos, como nossa amiga trouxe, se conhecer-se a ti mesmo não é fácil, não. Sócrates já dizia, né? Tem grandes espíritos do passado, filósofos, profetas, esses espíritos, né, pré-socráticos e espíritos muitas vezes que conviveram ali com Jesus, né, na época ali de Jesus, vão reencarnar no nosso planeta, sim, né? E nós temos uma responsabilidade muito grande com esses espíritos que vão surgir, porque vão vir com uma inteligência e uma moral muito elevada, né? E nós precisamos também entender que esses espíritos vão sofrer bastante aqui no nosso planeta, né? Considerando o nível de evolução que nós estamos, mas serão esses espíritos que vão ser os grandes missionários, que vão trazer mais ciência, tecnologia e características, né, de caridade, prosperidade, fraternidade, que vão ser grandes exemplos aqui de amor e de beleza para o nosso planeta. Então, nós, como educadores, como responsáveis, como você trouxe, né, Nelson? E não só os educadores e pais e responsáveis, né, mas todos que estão ali em torno desses espíritos, temos uma responsabilidade muito grande, né?
de dar essa base, como você falou, e a doutrina espírita nos traz essa questão dos ensinos de Jesus, de ter essa base dentro de casa. Importante a gente reforçar a questão do evangelho no lar, né? De quando a criança for dormir, a gente fazer uma prece, ensinar uma prece para essa criança ter um pensamento positivo ali e estar com uma vibração elevada, né? Porque espíritos como esses muitas vezes sofrem, né, gente? Com influência, com obsessão, porque são espíritos que vêm com uma bagagem, com uma missão muito, muito pesada, né? Então, que a gente consiga dar essa base para essas crianças para que elas possam aí ser o futuro do nosso planeta, né? Perfeito, Manique, perfeito. O Alexandre também faz um outro comentário. Um privilégio que estamos tendo nesse momento, aproveitando com muito amor. Obrigado, Alexandre, pela participação. A Natalina, ela escreve Natália, mas eu sei que você se chama Natalina, tá, Natália? Nelson, eu vi uma frase com Bezerra de Menezes. Então ele fala que estamos aqui porque nós temos uma missão. Tanto aquele bêbado caído nas calçadas, como aquela prostituta ou aquele drogado, todos temos uma missão. Nós somos emigrantes aqui na Terra. Natalina, me lembrou agora, você já deve ter escutado eu falar isso, Natalina, mas acho que cai bem nisso que você falou agora, aquela história do Chico Xavier, que ele indo trabalhar, ele novo ainda indo trabalhar, eu acho que cai bem essa história. Ele indo trabalhar, ele passava de manhã cedo por um barzinho. E aí o pessoal estava ali jogando uma sinuquinha, tomando um negócio e tal. Ele saía do trabalho e voltava, o pessoal ainda estava lá jogando uma sinuquinha, bebendo e tal. Aí depois no dia seguinte, a mesma coisa. E o Chico só passava ali e olhava. E depois a mesma coisa. Aí, acho que no terceiro ou quarto dia, que seja, ele passou lá de novo e veio aquele pensamento, que eu acho que é muito natural, pelo menos para mim para todos nós, não sei, cada um com seu pensamento. É assim, caramba, né? Que coisa, é o pensamento do julgamento. Tá fazendo errado, olha lá. Quando ele começou a pensar, quem é que aparece? Emmanuel. E diz para ele, ô Chico, calma lá, calma lá. Não foi bem assim, tá, gente? Eu tô aqui traduzindo porque eu não lembro a história mais exatamente os pormenores. Mas o que ele diz? Você não faz ideia desses que estão aí hoje bebendo, se entorpecendo, se drogando, o que eles faziam na encarnação passada, que matavam, estupravam e assassinavam e destruíam. Então, pessoal, só isso. Qual o entendimento dessa passagem? É que cada um está no seu estágio evolutivo. Como a Natalina disse, cada um tem a sua missão. Claro que não é missão ficar no barzinho bebendo e jogando sinuca, tá, pessoal? A questão não é essa aqui. Mas vamos entender que todos nós estamos na nossa caminhada nesse grande barco, nesse grande mundo, planeta Terra hoje, em provas e expiações. Que estamos vibrando e nós estamos conectados, e cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu processo evolutivo. Como você falou, Natalina, cada um tem a sua missão. E não precisa ser grandes missões, porque quando a gente fala em missão, pelo menos o primeiro pensamento é logo assim, caramba, missionário mesmo é uma Madre Teresa de Calcutá, é um Chico Xavier da vida, poxa, é um Divaldo Franco, isso sim que é missionário. O pessoal às vezes sabe qual é a nossa missão? É nos dar bem com a nossa mãe, que a gente não se dá muito bem. Porque a gente já está 2, 3 encarnações já com um barulho grande aí atrás, que um já matou o outro e o outro já matou um, e tem um ódio, tem um rancor por causa de uma briga lá atrás, já há 100, 200, 300 anos, e vem com o véu do esquecimento, ainda com uma animosidade, e a missão da minha mãe também, assim, uma brincadeira aqui, não é o meu caso, mas é aprender a nos amar. Talvez essa seja a minha missão e a missão do teu familiar ao teu lado. Então, não necessariamente precisa ser uma coisa, magnitude, com muita fama, muito... enfim, há espíritos também missionários que vêm, aí é um outro patamar, espíritos missionários, para elevar, para auxiliar o desenvolvimento da civilização, das sociedades, da comunidade como um todo, como a Monique falou. Mas aí é um outro patamar. Temos o nosso desenvolvimento, a nossa missão pessoal, aquilo que a gente precisa vivenciar, aquilo que a gente precisa provar ou expiar, ou provar e expiar também, as duas coisas. Vamos agora para o comentário da Larissa, que diz, muito bom tema, é sempre bom aprender mais sobre o assunto.
Que Jesus lhe retribua a bondade de compartilhar o conhecimento. Larissa, é uma felicidade. A gente estava agora, antes de entrar aqui, alguns minutos, né? Eu estou agora conhecendo também pessoalmente a Monique, porque eu já acompanho ela aqui na internet. Hoje em dia, na internet a gente vai se acompanhando. E eu falei, poxa, vou chamar a Monique, legal. Aí falei, ô Monique, poxa, que bom que você aceitou o convite e tal. Aí ela respondeu o seguinte: é sempre bom falar de doutrina espírita, é sempre bom falar de Jesus. E é verdade, eu corroboro com ela e respondo a você, Larissa, exatamente, é muito bom compartilhar conhecimento, assim a gente vai aprendendo e crescendo uns com os outros. Passo a palavra para você, Monique. Eu queria só pegar esse comentário do Adilson, não sei se você chegou a pegar, se puder por aí também, ele traz assim, ó, Confúcio dizia, se seus planos são para 1 ano, plante arroz, se são para 10 anos, plante uma árvore, mas se for para 100 anos ou mais, eduque as crianças, levar ela nos trabalhos fraternos edifica. Muito, muito bom, Adilson, esse seu comentário aqui, essa retomada de Confúcio, né? O quanto a gente consegue contribuir, né, para as próximas e futuras gerações, e quanto os pais, como o Nelson trouxe também, tem essa questão do dizer não, né, de podar, e Emmanuel fala muito sobre isso, né? Eu gosto de um livro que chama Família, de Emmanuel, e que Emmanuel fala, né, que quando a criança está crescendo, é a oportunidade, muitas vezes, de que quando começa a aparecer aquelas primeiras ervas daninhas, né, a gente tem que começar a podar e dizer não, né, e ir moldando a criança nesses primeiros anos de vida, justamente para que a gente possa plantar a semente para as futuras gerações. Então, acho que um papel importantíssimo da comunidade como um todo, né? De todos nós como sociedade, de tentar plantar essa semente, usar, né, os recursos que nós temos do Evangelho no Lar, evangelização no centro espírita, independente da sua religião, né? Plantar os ensinamentos do Mestre Jesus na cabeça das crianças, para que no momento que ela for agir, ela lembrar, né? Poxa, meu pai falou isso, minha tia disse aquilo, e a gente conseguir recordar disso. Eu tenho em mim, né, como já adulta que sou, algumas situações que eu me recordo de infância, em que meu pai e minha mãe disseram algumas coisas que marcaram muito para mim e que hoje, como adulta, eu falo, caramba, aquilo foi tão importante, né? Foi um ensinamento que talvez eles nem percebam, né, pelo exemplo, as situações em que eles conseguiram embutir isso na minha cabeça e mesmo não sendo espírita desde pequena, né, alguns ensinamentos tão importantes que depois vieram reverberar agora na vida adulta. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar, avaliar e contribuir, não só para a criança, mas para toda a nossa sociedade, né? O que eu estou fazendo hoje que vai, de alguma forma, reverberar para a sociedade, para o nosso planeta, né? Para esse mundo de regeneração que é o que a gente busca. Perfeito. Eu tinha pulado aqui o comentário do Adilson, é verdade. Ainda bem que você resgatou aqui comigo, Monique. Muito bonito. Tem o Juan aqui que ele fala aqui, trabalhar mais com o coração e menos com a mente. Perfeito, Juan. Quando a gente coloca sentimento, quando a gente coloca amor em tudo, mais coração e menos raciocínio. Dá para fazer os dois. Dá para trazer o racional e o emocional. Não precisa ter conflito, mas principalmente quando a gente coloca amor. Eu acho que isso você quis dizer. Perfeito. Muito bom comentário, Juan. Aqui o Rivaldo, nosso amigo também, o Rivaldo Sávio. Acho que ele está lá em Goiânia. Está falando com a gente, parabéns. Obrigado, Rivaldo. O Alexandre diz o seguinte, excelente bate-papo, muito aprendizado. Parabéns, Monique e Nelson. Obrigado, Alexandre, pela participação. E o Rivaldo comenta aqui, que é a área dele, que eu sei que ele já foi nosso convidado já, também na Academia de Letras lá do Sergipe, Academia de Letras Espíritas do Sergipe, professor de universidade federal, que ele diz aqui, educação é poda, burilamento da alma. Ele diz embaixo que a pedagogia espírita fala disso. Perfeito. Para quem quer assistir, vou até colocar, o Rivaldo participou comigo do programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, que é nesse mesmo formato, e o tema foi exatamente esse, pedagogia espírita. Foi excelente, eu gostei muito. Se alguém quiser saber esse assunto, procura aí nas minhas mídias, no canal Amigos do Nosso Lar, que é transmitido esse encontro que a gente tem, o Bate-Papo com Joana de Ângeles, que está lá esse conteúdo. Mas, pessoal, olha, a gente já está em 1h20, o nosso limite é 1h30, porque senão puxa um plug.
Eu queria já passar para a Monique, se você tiver, Monique, algum ponto que você queira trazer, que ficou faltando, para a gente conversar mais. E se alguém tiver mais alguma pergunta também, para colocar para a gente, por favor. E eu queria concluir aqui para relembrar esses nossos compromissos, né? Cada um tem o seu compromisso, o seu propósito aqui como encarnados, e por mais que nós temos o véu do esquecimento, como o Nelson trouxe, nós sabemos no nosso inconsciente qual é o propósito, o que a gente tem que buscar e onde é que a gente está falhando, né? Então, muitas vezes a gente fala, ah, mas caramba, fiz isso, não devia ter feito, ou seja, nosso inconsciente já está ali, né, alertando que tem algo de errado e que a gente precisa se modificar. Então, vamos buscar o conhecimento. Uma nossa amiga trouxe aqui, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Já dizia Sócrates lá na antiga Grécia, né? E que a gente possa, a partir daí, nos buscar essa reforma íntima, né? Fazer o melhor que nós podemos com aquilo que a gente tem, com as ferramentas que a doutrina nos fornece. Acho que a doutrina espírita é um arcabouço, né? Nos proporciona um arcabouço de ferramentas e que, se a gente tiver boa vontade, esforço e dedicação, né? Como o nosso amigo também trouxe, com esforço e vontade a gente consegue melhorar e ir se aperfeiçoando. Então, vamos fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? E não esquecer nunca dessa base, né, evangélica que Jesus nos trouxe, com todas as suas ações. Estudar Jesus, gente, é muito importante. Trazer os ensinamentos de Jesus para as nossas crianças, traduzindo isso de uma forma simples, né? Através dos nossos exemplos pessoais no dia a dia, é fundamental para que a gente busque aí um mundo de regeneração. Perfeito, Cristiane. Aqui o nosso amigo Daniel já está dizendo um grande aprendizado com vocês, Monique e Nelson. Espero que continuem. Voltem em breve em novo estudo conosco. Obrigado, Daniel. A gente pode pensar nisso, quem sabe. Vamos sim. Pode pensar alguma coisa. Já a segunda pessoa, o Daniel e a Monique já falaram sobre isso. Que bom saber, porque veio que está tocando a todos, ou alguns de nós aqui que estão conosco. É bom saber que a gente está trocando todos juntos. A Cristiane diz gratidão pelos ensinamentos. Boa noite a todos. Boa noite também, Cristiane, lá do Paraná. O Jorge diz, já me pressionaram dizendo que espírita é muito bonzinho, que o mal sobressai porque o bem é muito pacato. Comenta para a gente isso, por favor. Eu tendo a discordar, viu, Jorge? Porque, olha, tem espírita também que, quando se posiciona, né, consegue fazer uma revolução. Eu gosto muito de pensar, até falando dessa questão das novas gerações, né, quando muitas vezes a gente enfrenta nos centros espíritas, nas nossas casas, eu recebo muito comentário também no meu Instagram de, ai, Monique, a minha casa espírita trouxe essa situação, eu quero fazer diferente, eu quero modificar porque as novas gerações estão surgindo, e eles querem continuar ali naquele quadradinho, como sempre foi feito, a gente precisa adaptar, senão a gente não traz os jovens, né, para o centro espírita. Então, eu vejo muito movimento nesse sentido, Jorge, de espíritas querendo modificar, querendo trazer transformação. E aí eu vou até aproveitar, já que você trouxe essa questão, né, Kardec dizia, né, lá na Gênese também, dizendo que o passado já não basta para essas novas aspirações, as novas necessidades. Ele já não pode mais ser a conduta, né, com os mesmos métodos, porque não vai se encaixar mais, não vai levar à ilusão. Então, a gente precisa realmente buscar novas formas de trazer a doutrina espírita, novas formas de ensinar esses jovens que estão surgindo. Então, muitas vezes, se manter bonzinho demais, a gente não consegue promover a evolução. É lógico que tudo isso de forma responsável, com muita educação, com muito jeito, né? Até para a gente não entrar em embate na casa espírita e muitas vezes prejudicar o trabalho. Mas eu acho que se a gente se posiciona, se a gente tem forma e jeito respeitoso de fazer, a gente consegue transformar. Perfeito. E, Jorge, eu vou fazer o meu comentário aqui, que tem muita gente dizendo que o espírito é bonzinho e que o mal sobressai. Poxa, Jorge, eu vou dizer a minha percepção. Eu quero ser bonzinho, tá? Mas tá difícil ser bonzinho. A ideia mesmo é essa. É isso que eu tô querendo buscar. Mas o mal, pelo menos para mim, Nelson, ainda fala aqui dentro. O mal tá aí. Não é querer ser bobo, não fingir que não vê. É uma escolha de vida ser bom. É uma escolha de vida tentar aprender a amar. Mesmo com tanta maldade, com tanta ruindade que tá aí. O bem é muito pacato. Olha só, essa é uma visão interessante. Só que eu prefiro aquela outra visão que diz o seguinte: a sombra só existe pela ausência da luz. Então, Jorge, vamos ser luz. Vamos tentar
ser luz. Pelo menos é tentar. A tentativa é essa. A tentativa é se conectar com o alto, é aprender a amar, elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, sair desse mundão de maldade que está por aí ao nosso entorno. Mas Não, olha, e fala. pensando nisso também, até você trouxe, eu achei interessante de associar Jesus, né? Jesus era bonzinho, parecia ser uma pessoa pacata, né? Que não ia fazer diferença, né? Se a gente observar pelo longo da história, né? Muitas pessoas passaram despercebidas a Jesus, mas olha quanta coisa ele deixou e o quanto ele abalou e movimentou, né, aqueles que estavam naquela condição ali, né, acreditando que, quem que é esse cara? Quem é esse que veio simplesmente ali do meio dos animais, né, na manjedoura? Olha só, pela bondade, pela simplicidade, de forma pacata, a transformação que ele nos trouxe e que reverbera até hoje, né? Perfeito. A Áurea pede para interceder por mim e pela sua família. Áurea, já anotei seu nome aqui, vou colocar o seu nome em orações, tá? Já está anotado o seu nome. E o Juan Luiz diz sempre aprendendo e sempre compartilhando, deve ser compartilhando, né? Imagino eu. Traduz para mim, Monique, me ajuda. Eu não sou boa do espanhol, não, vou por dedução. Olha, Monique, faz um favor para mim, agora a gente já tem poucos minutos. Fala um pouco do seu canal, para o pessoal que não conhece, que está aqui conosco aqui no Renovando Atitudes. Fala um pouco do seu trabalho, divulga, faz o convite. E depois, quando você terminar, faz uma prece, por favor, para encerrar. Pode ser? Obrigada pelo espaço, com certeza. Ah, O meu canal é esse, tá aqui embaixo, Luz da Alma, né? Então, Luz da Alma no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente compartilha conteúdos da doutrina espírita, de diversos assuntos. A intenção é justamente tentar trazer, né, de uma forma simples, os conceitos aqui da doutrina espírita, sempre pautados em Jesus e em Kardec, né? E trazendo outros autores também complementares, mas sempre buscando a nossa autoiluminação, por isso Luz da Alma, né? Justamente para que a gente possa buscar, através desses ensinamentos, o nosso melhor, né? Buscar esse aperfeiçoamento. Eu brinco que o pessoal que está aí acompanhando, que são as minhas lamparinas, é por isso, né? Que todos eles trazem um pouquinho de luz para o meu dia e assim sucessivamente. A gente vai distribuindo um pouquinho através desse aprendizado, um pouco de luz para cada um. Então, fica o convite aí para que vocês conheçam também o canal e nos acompanhem. Bora lá, vamos fazer a prece. vamos lá. Então, todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que se sentirem confortáveis, vão fechando seus olhos, elevando os nossos pensamentos agora neste momento, a figura do nosso Mestre Jesus, de braços abertos, nos amparando, nos auxiliando nessa jornada, que possamos nesse momento vibrar por todos aqueles que estão entre nós, sejam os nossos amigos, nossos entes queridos, aqueles que estão mais necessitados, que possam neste momento receber um pouquinho de luz, um pouquinho de amor, um pouquinho de afeto, para que eles se sintam neste momento abraçados. E vamos também agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, podendo aprender um pouquinho mais com a doutrina espírita, divulgar um pouquinho esse conhecimento, que não é só nosso, mas é de todos, para que todos possam, um pouquinho, com esse pouco de conhecimento, que esse conhecimento chegue em cada um dos corações que estão aqui presentes. E que assim a gente possa fazer mais e melhor daqui para frente. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Monique, mais uma vez, obrigado por estar conosco, por ter participado, por ter aceito o convite. E eu quero mandar um beijo, um abraço para todos que estiveram conosco. Hoje teve bastante gente, bastante participação. Eu também vou fazer um convite, que eu esqueci de fazer o meu convite. Para quem quiser, tem bastante conteúdo meu lá no canal do Nelson Tavares. Não sei agora o www, mas procura aí. No YouTube, no Instagram, no Facebook, no podcast também. Tem bastante conteúdo lá. A gente tem esse programa aqui uma vez por mês no canal Renovando Consciências, que é o Resenha Espírita. Tem também o Bate-Papo com Joana de Ângeles, lá no canal Amigos do Nosso Lar. A gente tem uma reflexão na TV Chico Xavier, que é o programa, já esqueci o nome, com o Nelson Tavares. Mas pronto, tem bastante coisa, pessoal. Tem um estudo semanal. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela participação. Já deu o nosso horário. Beijo e abraço a todos. Tchau, tchau.